Olá pessoal, tudo bem? O professor Rodrigo irá agora explicar para vocês as atividades de História da 28ª e 29ª semana do site Conectados da Vila. Cliquem sobre o link que o professor disponibilizou para vocês aqui no nosso grupo. Clicou, já vai abrir o quarto ano, 28ª e 29ª semana, que foram semanas unidas, né, em uma só. Aí vocês cliquem para poder abrir. Vamos apertar aqui, clicar, clicou. E aí nós vamos em História. Vamos esperar abrir. Lembrando que vocês irão responder na própria tela, tá? Assistam aos vídeos que o professor disponibilizou para vocês. Ó, o nome completo, letra maiúscula no início do nome, sobrenome. Vão escolher a turma de vocês. É um quarto ano, vão lá, coloquem quarto ano e escolham a escola. Ó, Paulo Sérgio Borges, escolheu também. Vamos lá. Aqui, gente, nós iremos falar hoje sobre o patrimônio histórico-cultural, tanto o patrimônio material quanto patrimônio imaterial. É um assunto muito interessante. Assistam às videoaulas que o professor disponibilizou no grupo e assistam, é claro, este vídeo até o final, ok? Para que vocês consigam responder com sucesso e aprender, que é o mais importante, né, gente? Vamos lá. O que é patrimônio histórico-cultural? Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio, não é tombado de derrubado, tá, gente? Podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural. Obras de artes plásticas, que são pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral. Construções e conjuntos arquitetônicos, como cidades inteiras, casas, palácios, casarões, jardins e monumentos, festas e festividades, músicas, elementos culinários, entre outros representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo. Tudo isso faz parte, né, do patrimônio histórico-cultural. A cidade de Salvador foi tombada pela Unesco como patrimônio histórico-cultural material da humanidade, né? Material por quê? Porque é palpável, né? Uma cidade. Salvador, ó, como nós vemos aqui em cima, aqui é o Pelourinho, né? Um lugar de Salvador que chama Pelourinho. Esse prédio em azul que está em frente aqui é a antiga residência do famoso escritor Jorge Amado. Eu já estive em Salvador, né? Pude conhecer. Então aqui é o Pelourinho, né? São casarões, é uma região histórica onde lá no passado abrigou, né, a nobreza, né? Os nobres viviam nesses casarões. Hoje são casarões assim, são lojas, são museus, né? Então as pessoas podem visitar e conhecer esse lugar histórico, né, que é Salvador. Então a cidade, né, principalmente essa parte aqui mais antiga, ela foi tombada como um patrimônio histórico da humanidade. Por quê? Porque conta a história, né? A história do Brasil, a história de um povo. Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Então é muito interessante. Vocês sabiam, gente, que quando a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo do Napoleão Bonaparte, né, em 1808, quando eles chegaram aqui no Brasil, o primeiro lugar onde eles estiveram, eles ficaram em Salvador, eles passaram um mês praticamente em Salvador, né? Pouco mais de um mês em Salvador, aí depois eles foram para o Rio de Janeiro. Então eles ficaram em Salvador primeiro e só depois foram para o Rio de Janeiro, para vocês verem a importância da cidade de Salvador naquela época, ok? Aí vamos aqui à primeira questão. Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializado no assunto, chamamos A de patrimônio local, B, patrimônio pessoal, C, patrimônio tombado ou D, patrimônio esquecido. Vamos lá, para a próxima. Leia a seguir o texto sobre a definição de patrimônio cultural segundo a Constituição Brasileira. A nossa Constituição, que é o documento mais importante do Brasil, que nem sempre é respeitado, né, gente? Infelizmente. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, define o patrimônio cultural como formas de expressão, modo de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e ainda os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Olha que interessante, né, gente? Essa definição do patrimônio
patrimônio histórico-cultural. Aí, de acordo com a Constituição, o que é um patrimônio cultural, né? Letra A, qualquer tipo de invenção criada em uma região. B, formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. C, lugar onde vive uma pessoa com costumes próprios. Ou D, um estado que tem manifestações culturais. Aí vocês irão marcar a opção correta. Vamos para a próxima, e o professor está acelerando para o vídeo não ficar longo, e tem os vídeos que vão ajudar vocês no grupo, então vocês vão ter, né, muito material para poder ver. Vamos lá. Tipos de patrimônio cultural. O patrimônio cultural, gente, antes de mais nada, se divide em material e imaterial, que nós iremos ler sobre isso agora. Patrimônio histórico material é o conjunto de bens materiais, físicos, que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Podemos destacar como bens materiais obras de arte, como pinturas e monumentos, cidades, prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítios arqueológicos, enfim, tudo aquilo que existe materialmente possui algum valor histórico e cultural que o dignifica de ser preservado e lembrado. Nem sempre, infelizmente, gente, há preservação, né? Às vezes não tem aquele cuidado que se deveria ter. É exemplo do nosso Museu Nacional, né, do Rio de Janeiro, que infelizmente no ano de 2018 pegou fogo, né? E isso era algo que já estava sendo alertado há muito tempo, mas, né, o Brasil em si não dá o valor devido à questão histórica do país. O que deve mudar, tem que mudar, tá, gente? Aí vamos falar agora sobre o patrimônio histórico imaterial. Esse conceito é mais abrangente, pois não requer a existência material imediata de um bem para conhecê-lo como patrimônio. Ou seja, nesse caso não é um prédio, uma casa, uma cidade, ok? Podem ser considerados patrimônios históricos, culturais e materiais o idioma e os dialetos, ou seja, a forma como as pessoas falam, a culinária, né, os pratos típicos de uma região, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares, aqueles ditados populares, entre outros elementos. Então, assim, é aquilo que não é palpável, que não são prédios, casas, mas que existe, né? As músicas de um determinado lugar. Por exemplo, aqui em Vila Velha, o Congo. O Congo é um patrimônio aqui nosso, né? É um patrimônio de Vila Velha, um patrimônio imaterial, ok? Aí vamos para a terceira e quarta questão, né? Responder de acordo com a nossa leitura, né? E com a compreensão de vocês. 3. O que representa um patrimônio cultural imaterial? Aí, letra A, museus e igrejas. B, costumes, festas e lendas. C, pinturas e monumentos. Ou D, parques naturais. Tá muito fácil, né, gente? Vamos para número 4. O que é patrimônio cultural material? Letra A, culinária. B, festas populares. C, rituais religiosos. Ou D, igrejas. Bem fácil também, hein? E agora nós iremos ler o último texto para responder a última questão, número 5. Quem são os profissionais que identificam os patrimônios históricos? Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico-cultural são, olha só quantos profissionais, gente: historiadores, historiadores da arte, antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros. Então, assim, é muita gente que pode dar esse aval, né, e dizer e ajudar na preservação do patrimônio histórico e também dizer se é ou não patrimônio histórico, ok? A lei número 378 de 1937, no governo Getúlio Vargas, criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, alguns chamam de IPHAN, alguns falam IPAM. Órgão que tem como principal meta proteger e preservar os bens culturais do país, marcando assim o 17 de agosto como o Dia do Patrimônio Histórico. São alguns dos patrimônios históricos do município de Vila Velha, daqui do nosso município. E aí eu quero saber se vocês já visitaram algum deles, a Casa da Memória, o Museu Homero Macena, Gruta do Frei Pedro Palácios, Farol de Santa Luzia, Estação Ferroviária Pedro Nolasco, Convento de Nossa Senhora da Penha, Forte de São Francisco Xavier da Barra, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Então tudo isso fica aqui em Vila Velha. Eu quero saber se vocês já foram e conhecem. Lembrando, gente, que o Museu Homero Macena, a Casa da Memória, Gruta do Frei Palácios, o Convento da Penha, a Igreja Matriz do Rosário,
Rosário e o Forte de São Francisco Xavier da Barra ficam todos esses pontos, esses locais estão localizados na Prainha de Vila Velha, né? É o Parque Histórico da Prainha. Então, ali na Prainha a gente consegue visitar esses lugares, ok? Bem interessante. Farol de Santa Luzia já fica próximo, não é na Prainha, mas fica próximo, ok? São lugares que é importante que vocês conheçam, tá? Porque eles contam a história da nossa cidade e são patrimônios históricos da cidade, patrimônios materiais. Então, ó, são patrimônios históricos do município de Vila Velha. Letra A Casa da Memória e Museu Homero Macena. B. Museu Homero Macena e Museu Farol de Santa Luzia. C. Convento da Penha e Igreja Nossa Senhora da Conceição. Ou D. Casa Ferroviária e Gruta Frei Pedro Palácios. E aí vocês irão responder, assistam aos vídeos antes, que vão ajudar bastante. Terminou de responder, faz aquele print, manda para o professor, aperta o botãozinho enviar para a resposta de vocês ir, tá bom? Muito bem, parabéns para quem chegou até aqui e continuem assim. Um abraço a todos.